Quem é que já ouviu aquela velha história de varrer a poeira para debaixo do tapete? Pois é, muitas vezes a gente faz isso usando nossas emoções, nossos traumas do passado, da nossa história, das nossas memórias que a gente não quer mais mexer. A gente guarda aquelas memórias lá num espaço, quase num quartinho escuro, oculto, que a gente não possa mais acessar, para não reviver mais a dor daquele momento, daquela memória. Eu sou o Rafa do Espiritualidade na Lata e nesse vídeo eu quero te convidar a entender um pouco mais esse processo e fazer você avaliar qual é o preço realmente, se a gente não está pagando um preço mais alto por manter essas memórias lá guardadas, ou de a gente encará-las de uma vez por todas. Durante a nossa história, a gente comete diversos erros. Às vezes a gente causa sofrimento em alguém, às vezes a gente vive um sofrimento causado por outra pessoa, por uma situação. E essas dores são memórias que ficam gravadas, né? Porém, a gente, por querer fugir sempre da dor, a gente acaba guardando essa memória ou buscando alguma forma de não acessá-la novamente, justo para não viver aquela dor, não ter que voltar para aquilo, não fazer aquilo aflorar. E também gera um medo, né? É como se fosse, se eu acessar aquela dor, eu não sei o que pode acontecer, será que eu posso enlouquecer? Eu não sei trabalhar com isso, não sei como agir. Então eu não quero mexer naquilo, não quero mexer naquela memória, não quero mexer naquele trauma. Agora o que acontece é que mesmo que aquela memória esteja escondida ou fique lá guardada e você não queira acessá-la novamente, o problema é que ela continua lá. E ela continua também influenciando nas atitudes atuais da tua vida. Por exemplo, se eu fui traído no passado e isso me gerou uma grande dor, e eu escondi essa dor e essa dor ficou lá guardada. Quando eu tenho uma nova relação, o que acontece? Eu vou ter medo de ser traído novamente, vou ter medo de viver. Então aquele medo vai estar constante na minha vida. Ou seja, aquela memória, aquele quartinho escuro que foi trancado, aquele trauma, aquela dor, ele continua influenciando de uma forma vibrante na minha vida atual, na minha memória atual. Então, quando nessa minha nova relação que eu tiver, eu vou estar sempre com medo de que aconteça novamente. Então, o fato de a gente não olhar para aquela memória, não curar aquela dor, acaba que acontecendo que a gente pode passar 10, 20, 30, 50 anos da nossa vida sendo influenciado por aquela memória de dor. Então você imagina quantas coisas você pode deixar de viver, quantas coisas você pode deixar de desfrutar da sua vida, simplesmente porque você manteve uma memória de dor guardada. A gente tem a leve impressão de que quando a gente guarda essa memória, tranca num quartinho escuro da nossa mente, a gente deixa de acessá-la. Mas isso não é verdade, porque como eu falei, ela está presente, ela está ali, essa memória não foi curada, então ela passa a fazer parte das tuas decisões no futuro, no presente e em todo o seu futuro. Então será que a gente não paga um preço muito maior de manter essa memória guardada, naquele quartinho escuro da nossa mente? Porque se ela vai passar a vida inteira influenciando as minhas atitudes, então toda a minha vida que eu viver com essa memória guardada, essa memória de dor guardada, eu vou passar depois dela eu vou passar a minha vida toda sendo influenciado por essa memória. Então será que o preço de guardar essa informação nesse quartinho escuro da minha mente não é muito maior do que eu, em algum momento, criar coragem, abrir o quartinho escuro, olhar para aquela dor e transformá-la, curá-la?
curar essa dor. E é muito normal sentir o medo de acessar essas memórias. Não estou falando que é fácil. Eu mesmo já guardei muitas memórias no cantinho escuro da minha mente. Muitas. Mas eu tenho certeza, isso eu posso te falar com total segurança, que foi muito melhor ter aberto o quartinho, ter enfrentado ela, ter olhado na cara dessa dor e ter aprendido com a dor, ter perdoado a dor. Entrar no espaço, quando a gente entra no espaço de olhar para a nossa dor, a gente também entra no espaço do perdão, né? Onde a gente muitas vezes vai perdoar talvez a pessoa que nos causou sofrimento, ou vai nos perdoar, né, por ter causado sofrimento a alguém. Então, geralmente, quando a gente entra nesse espaço de ver uma memória de dor, uma memória de trauma, a forma de curar, a forma de transformar é pelo perdão. E quando a gente consegue acessar essa sensação de perdão, esse estado de perdão, essa dor se dissolve, ela deixa de existir. Então, e às vezes isso acontece em um instante. Então você pensa bem, um instante de coragem, de benevolência, de perdão contra anos de medo, né, ou falta de coragem de acessar essa dor, anos da sua vida sendo influenciado por essa memória. Coloca isso na balança e vê o que pesa mais. É importante a gente olhar para esse aspecto e ver que se a gente consegue esses espaços de curar essas dores, essas memórias, a nossa vida começa a ficar cada vez mais leve e a gente pode se liberar desses pesos, né, dessas memórias desarmônicas, que com certeza, né, você sabe disso, vão com certeza prejudicar as suas atitudes, a sua felicidade, né, o seu bem-estar. Existem situações que podem ser, às vezes, bastante complicadas de serem sozinhas, né? Você sozinho, conseguir lidar com essa memória. Às vezes pode ser um abuso de infância, qualquer coisa que você olha para aquilo e diz, tá, eu quero enfrentar, mas eu não sei como, não tenho ideia. E nesses momentos, quando chegar um momento assim, é muito importante você buscar um psicólogo, um terapeuta, que você confie, né? Que você consiga abrir a portinha escura da sua mente junto com ele. Que você se sinta seguro, segura, né? E dizer, entra junto comigo, vamos olhar para essa memória junto. Porque esse profissional também vai saber te guiar como curar, como dissolver essa memória. E é importante também que seja um profissional que você realmente confie e que investigue, né, com outras pessoas que você conheça, que tenha referências, para que você realmente se sinta seguro, se sinta segura de entrar nessa porta, nessa memória junto com esse profissional. Porque ele vai conseguir te ajudar, vai conseguir te conduzir a dissolver essa memória. E esse é o grande prêmio, porque o momento que você entrar nesse estado de dissolução, né, dessa memória, isso deixa de fazer parte da sua vida. E aí você passa a ver a vida sem a influência dessa memória negativa, ou dessa memória desarmônica, ou dessa memória de dor. E aí a sua vida com certeza vai ficar mais leve.